Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia. E na aula de hoje nós temos como tema, na área da dentística, esse material queridinho que são as cerâmicas odontológicas. Esse material odontológico cada vez mais utilizado no dia a dia de consultório, né? Com diversas possibilidades. Então vamos falar deles. Mas antes de começar, galera, obrigado a todos por estar dando esse feedback positivo. Segue a gente lá no Insta, pois também depois desta aula nós vamos fazer um post no Insta sobre cerâmicas odontológicas para vocês consolidarem o conhecimento, para dar aquela estudadinha para a prova, consolidar antes de concursos, etc. Para gravar mais o que foi aprendido nessa aula, beleza? Então é isso, vamos para a aula. Começando a falar de cerâmicas odontológicas. Bem, antes de falar da cerâmica em si, nós temos que lembrar da definição. Cerâmica vem da palavra grega keramos, que é argila, em grego. É um material dentário baseado em vidros e metais. Ou seja, pode ter vários metais presentes, como por exemplo alumínio, lítio, sódio, estanho, titânio, zinco, magnésio, potássio e também outros não metais, como por exemplo silício, bório, flúor. Então existem vários tipos de metais, não metais e vidros, formando este aglomerado que nós classificamos como cerâmicas. Tá? Temos a fase vítrea e a fase cristalina. Aliás, já que tocamos no assunto, nem toda cerâmica é porcelana, mas toda porcelana é cerâmica. Tá? A porcelana é uma classificação das cerâmicas, mas nem toda cerâmica é porcelana. Tá? É somente uma nomenclatura para dizer para vocês. E essas cerâmicas têm a sua fase vítrea e sua fase cristalina. Vamos falar então das vantagens e desvantagens. São muito mais vantagens do que desvantagens, por isso que é altamente utilizadas em consultórios. Como desvantagens, temos o custo, já que, querendo ou não, comparado com restaurações simples, ela tem um custo muito maior, um potencial desgaste de antagonistas, por exemplo, se o paciente já tem algum hábito deletério, né? O paciente já tem algum hábito de bruxismo, por exemplo, se utilizar várias coroas, por exemplo, em dentes superiores, dando exemplo, o antagonista inferior pode sofrer desgaste, já que esse material, geralmente, na sua maioria, é mais duro, resistente do que o próprio dente, do próprio esmalte, né? Da resistência ao desgaste. E além disso, também tem a friabilidade, ou seja, ele é friável, ele pode se quebrar com facilidade antes de cimentado, tá? Mas como vantagens, nós temos a estética, principalmente, né? A estética, baixa condutibilidade térmica e elétrica, temos uma alta resistência à compressão e ao desgaste, que é o que nós já falamos, né? Que ele desgasta mais a estrutura dental antagonista do que a própria coroa, do que a própria cerâmica. Então tem uma alta resistência à compressão e ao desgaste, tem uma alta durabilidade, tem radiopacidade para facilitar quando verificamos em radiografias, tá? Além disso, uma excelente vantagem que ele é um material biocompatível, ou seja, pode-se utilizar em organismos sem que tenha uma rejeição do próprio hospedeiro, né, do próprio organismo. Tem semelhança de cor com o dente, o esmalte dental, e estabilidade dimensional. Então são diversas vantagens que fazem esse material um material tão importante na área da reabilitação oral, né? Dando sequência, vamos falar então da classificação. Geralmente pode ser classificada de acordo com a sua composição ou com o seu processamento, né? Como ela é processada, como ela é feita. Em relação à composição, aqui mais nós vamos focar nessa aula, que são as porcelanas feldispáticas, as cerâmicas vítreas, ou seja, leucita de silicato de lítio, os óxidos cerâmicos, vamos falar mais sobre a alumina, e as cerâmicas policristalinas, que nesse caso, esse exemplo principal é a zircônia. E também temos em relação ao processamento. Como processamento, temos as estratificadas, as fundidas, usinadas, prensadas e infiltradas. Tá? Vamos falar então, começando com a porcelana feldispática. A porcelana feldispática é um tipo de cerâmica que apresenta uma excelente estética, porém são relativamente frágeis e podem ser propensas a rachaduras e fraturas. Tá? No intuito de melhorar a resistência, elas podem ser reforçadas com leucita. Como indicações principais das porcelanas feldispáticas, como podem ver nesta imagem, nós temos
para metalocerâmicas anteriores, ou seja, não são indicadas para lentes posteriores. Elas são indicadas em coroas metalocerâmicas anteriores para inlays, onlays, facetas e laminados cerâmicos. Ou seja, como podem ver nesta imagem, nós temos facetas, nós temos laminados cerâmicos, temos metalocerâmicas, tá? E inlays e onlays. Aqui embaixo nós podemos observar inlays e onlays, tá? E lembrando que metalocerâmicas somente anteriores, não posteriores, certo? Devido a essa carga mastigatória, elas não resistirem tanto à carga da mastigação, às forças da mastigação, tá? Elas são ácidos sensíveis, ou seja, elas podem ser condicionadas por ácido fluorídrico na sua grande maioria, tá? Geralmente tem que aplicar por 60 segundos no interior da peça. Então elas são ácidos sensíveis e têm aproximadamente uma resistência flexural de em torno de 110 megapascal, tá? Então, comparado com as outras cerâmicas, elas são mais fracas. Ou seja, elas são muito estéticas, mas não são tão resistentes. Como exemplo, nós temos, por exemplo, as Vitablocks e a IPS Impress. Dando sequência, vamos falar então das vitrocerâmicas, as cerâmicas vítreas. Vamos falar das cerâmicas vítreas, ou seja, os dois principais, que é a cerâmica de leucita e de silicato de lítio. As mais utilizadas. Como indicação, nós temos para coroas anteriores, ou seja, já não é mais para metalocerâmica, já tem como indicação, já podem ser utilizadas para coroas metal free, né? Que não tem mais o metal, são somente a cerâmica, de cerâmica pura, tá? Então nós temos essas coroas anteriores, tá? Então não tem indicação também de coroas posteriores, são mais para coroas anteriores, para inlays, onlays, facetas, infraestrutura de coroa total e prótese fixa de até 3 elementos. Elas são cerâmicas similares à porcelana feldspática, mas com mais reforço, tá? Ambas são também ácidos sensíveis, ou seja, elas podem ser condicionadas. A leucita aplicar ácido fluorídrico em torno de 60 segundos e o de silicato de lítio em torno de 20 segundos, certo? Tem resistência flexural de aproximadamente de 180 a 400 megapascal, ou seja, já é maior do que as porcelanas feldspáticas. Como exemplos, nós temos IPS Impress, IPS CAD, Ceramic, IPS Impress 2, entre outras. Vamos dar continuidade e falar então dos compósitos, óxidos, como por exemplo a alumina. A alumina já tem como indicação coroas posteriores, próteses parciais fixas anteriores de até 3 elementos e infraestrutura de coroas totais, tá? Devido à sua alta resistência flexural, em torno de 800 megapascal, né? Lembrando que nós estávamos falando sobre a porcelana feldspática em torno de 110. Essa já tem 800. Por isso que a indicação já são coroas posteriores, né? Coroas totais posteriores, infraestrutura de coroa total, próteses fixas, né? De 3 elementos anteriores também podem ser utilizados. Esses compostos eles têm adição de óxido de alumínio, conferindo uma alta resistência, porém, nada é perfeito. São altamente resistentes, mas têm mais opacidade e menor estética, comparado às outras 3 que nós já falamos. Elas são menos estéticas, são mais opacas, tá? E elas também não são condicionáveis por ácido fluorídrico. Elas são ácido resistentes. Então, nós não podemos aplicar ácido durante a cimentação dessas peças. Como exemplo, nós temos o Inceram Alumina, o Spinel e a Procera, entre outros. E para finalizar, vamos falar então das policristalinas. Como principal exemplo, a mais famosa, a zircônia. A zircônia, atualmente, é a cerâmica odontológica de maior resistência flexural, em torno de 900 até 1200 megapascal. É muita resistência, comparado à porcelana feldspática, por exemplo. É praticamente 10 vezes mais resistente. Por isso, como indicação, nós temos para coroas posteriores, né, coroas totais posteriores, infraestrutura de coroa total, prótese fixa de 3 ou mais elementos. Então, agora pode ter até 4, 5 elementos numa prótese fixa feita com zircônia. Também temos como indicação abutment de implante e para Coppens. Então, é uma porcelana uma cerâmica muito resistente. Como pode ver aqui, por exemplo, em Coppens, tá?
em implantes, em coroas totais e em próteses fixas de 3 ou mais elementos. Então, a policristalina quer dizer que são extremamente fortes e duráveis, tornando-as adequadas para restaurações de alto estresse oclusal, muita carga oclusal mastigatória. A zircônia, em específico, é conhecida por sua alta resistência à fratura e tenacidade. Além disso, ela é ácido resistente também, assim como a alumina, ou seja, não é condicionável com ácido fluorídrico, certo? Como exemplo, nós temos o sistema lava, o zircon, o zircon e o procera. Certo, galera? Essas foram as referências que utilizamos para fazer essa aula para vocês. Então, galera, eu fiz um resumo para vocês das cerâmicas mais utilizadas, falando um pouquinho sobre cada uma. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabe. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.